Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física. E o nosso tema é dinâmica do movimento circular. Vamos lá. Primeiramente, movimento circular é um movimento com esse tipo de trajetória, onde o objeto ele vai mudando de lugar em cima dessa linha pontilhada verde. Eu estou fazendo a representação aqui em um dos pontos dessa trajetória circular, o movimento e o sentido da sua velocidade. No movimento circular, a direção e o sentido da velocidade elas são sempre tangentes ao ponto da curva que a gente está falando. Então, mais ou menos aqui, pensando que ele está seguindo o sentido horário de uma trajetória de raio R. O que a gente tem é todo movimento que tem mudança na velocidade tem aceleração. Sendo que a velocidade ela pode mudar de mais de uma maneira. Se ela muda o seu valor, tem aceleração. Mas se for uma trajetória curvilínea, onde ela mantém o valor da velocidade constante, também muda, pois ela muda a sua direção e sentido. Todo movimento com curva tem mudança de direção e sentido da velocidade, e isso faz com que tenha também o que a gente chama de aceleração centrípeta, que é uma aceleração devido à mudança de direção, e tem esse nome pois ela sempre aponta para o centro da curva. Ou seja, nesse momento aqui, o centro da curva está nessa direção e sentido. Se eu estivesse falando de um outro momento do movimento, essa aceleração ela vai mudando de direção e sentido, mas sempre apontando para o centro da curva que a gente estiver falando. Então, por exemplo, quando esse movimento estiver passando aqui no ponto mais baixo, a aceleração centrípeta vai estar apontando para cima. Se a gente estiver passando aqui no ponto mais alto, a aceleração centrípeta vai estar apontando para baixo. E isso depende de qual lugar a gente está observando. Sendo que, de acordo com a segunda lei de Newton, todo corpo que sofre a ação de uma aceleração sofre também uma força resultante. Então, todo movimento que tem aceleração centrípeta tem uma resultante centrípeta, onde ela aponta na mesma direção e sentido da aceleração centrípeta. Então elas sempre estão juntas, né? Então qualquer movimento com curva tem aceleração centrípeta, logo esse corpo sofre uma força centrípeta, que não é uma força a mais que o corpo sofre, mas sim é uma força resultante. Ela é a resultante das forças que atuam na direção do centro de curvatura. A aceleração centrípeta ela tem uma equação que está associada à velocidade que o objeto está passando naquele ponto e ao raio de curvatura, v ao quadrado sobre r. A força centrípeta, como ela é uma resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, ela pode ser calculada como massa vezes a aceleração, no nosso caso, centrípeta. Então fica mv ao quadrado sobre o raio de curvatura. Então força centrípeta ela pode ser medida, lembrando que ela é uma resultante. E aí eu coloquei 3 exemplos aí onde a gente pode aplicar esses conceitos. Primeiro é o conceito de lombada, que seria uma curvinha onde a curvatura está virada para baixo e o objeto está passando aqui por cima, tipo um quebra-mola. No meu caso, eu estou usando como exemplo o ponto mais alto da trajetória. O primeiro passo é a gente avaliar quais são as forças que atuam nesse corpo. Começando aí, todos os casos a gente vai estar observando de frente. Então, o corpo em questão ele vai sofrer ação da força-peso, e a força-peso, nessas condições, aponta para baixo. Sendo que a superfície ela evita que o corpo afunde nela, fazendo uma força que a gente chama de normal. Como a superfície aqui está embaixo e no ponto máximo a tangente a ela é toda horizontal, a força normal vai apontar na vertical para cima. Sendo que esse movimento é um movimento que tem curva. Todo movimento que tem curva tem força resultante centrípeta, apontando no sentido do centro de curvatura.
Se você observar essa curva aqui, o centro dela está por aqui, aqui embaixo. Então você tem uma força centrípeta apontando para baixo. E como a gente observou, a força centrípeta é uma força resultante. Como toda força resultante, ela pode ser medida por quem aponta a seu favor, menos quem aponta contra ela. Nesse exemplo, quem está a favor dela, quem também aponta para o centro, é a força peso, e quem está contra é a força normal. Onde geralmente o pedido desse problema é a intensidade da força normal, pois a força centrípeta eu tenho como calcular, ela tem uma equação. A força peso também tem, que é mg. A normal é a única que não tem, então por isso que geralmente ela é o pedido. Se você observar o caso da depressão, é bem parecido, é exatamente o contrário, né? Agora a gente tem a curvinha virada para cima. E eu estou observando aqui que o móvel está passando exatamente no ponto mais baixo. Então ele também vai sofrer ação da força peso, está no planeta, e também vai sofrer ação da força normal da superfície, que evita que esse corpo afunde na superfície. Sendo que, como é um movimento que tem curva, tem força centrípeta, que aponta para o centro dessa curva aqui. E o centro dessa curva está aqui em cima. Então, vai ter uma força centrípeta aqui para cima. E agora, mudou um detalhe com relação ao que a gente tinha antes. Se você observar, força centrípeta, como ela é uma resultante, é quem está a seu favor menos quem está contra. Quem está a favor dela, quem está a favor do centro, é a força normal. E quem está contra agora é a força peso. O oposto do que aconteceu no exemplo anterior. Mas o fundamento no final é bem parecido. Inclusive os cálculos. Força centrípeta continua sendo mv ao quadrado sobre r. Força normal continua não tendo uma equação própria. E força peso pode ser calculado como mg. Então, o que a gente vai fazer num caso ou no outro é bem parecido, né? E tem vários outros casos aí que se assemelham a isso. Por exemplo, uma curva. Só que na curva, se for num plano horizontal, a força que mantém um veículo na curva, por exemplo, é a força de atrito. E a força peso vai estar na vertical, logo ela não vai interferir na curva. Mas o atrito seria a força centrípeta. Ou então, um caso de pêndulo. Um pêndulo seria um objeto pendurado e solto, né? O que a gente tem é um movimento curvilíneo, no caso aí perfeitamente circular, né, nesse trecho, que tem um raio exatamente igual ao comprimento da corda que sustenta esse pêndulo, né? Aí você tem uma força centrípeta que está associada à tração e ao peso. Aí você tem que observar em cada instante onde o objeto está para poder avaliar. Mas o fundamento, a aplicação é bem parecida com o que a gente está vendo. E o globo da morte, que é mais um exemplo aí que a gente pode observar, que é uma esfera, onde dentro dessa esfera tem algum veículo, né, que fica se movendo e completando a manobra chamada looping, né, que eu estou colocando aqui no exemplo, ele fazendo esse trajeto no sentido anti-horário. E eu marquei aqui 4 pontos que são bem relevantes para a gente observar. Chamei de 1, 2, 3 e 4. Vou começar ali com o ponto 1. Forças que atuam nesse ponto. Eu tenho aqui a força peso, que vai estar atuando para baixo, pelo nosso ponto de vista. E eu tenho a força normal aqui da superfície do globo, que vai apontar fazendo 90 graus com a superfície, que nesse instante aqui é vertical para cima. E o que a gente tem nesse primeiro caso é que a força centrípeta, no primeiro caso, é quem aponta a favor do centro menos quem está contra. Quem está a favor ali é a normal, quem está contra é o peso. Então esse daí seria a avaliação no primeiro ponto. No segundo ponto, eu continuo tendo a força peso atuando na vertical para baixo, isso não vai mudar. Mas a normal depende de onde a superfície está. A superfície agora está aqui, ó, com a tangente vertical.
Logo, a força normal estará aqui na horizontal, apontando também para o centro dessa curva. Então, se a gente for observar, nesse outro caso, nós teremos uma nova força centrípeta, que é quem aponta a seu favor, menos quem aponta contra, e nesse caso ninguém aponta contra. A força-peso ela não está na direção que vai apontar para o centro da curva nesse momento. Ela vai estar na vertical e a direção que pegaria o centro da curva está ali na horizontal. Então ela não faz parte da força centrípeta. No terceiro caso, eu já tenho a força-peso apontando para baixo e a força normal também, porque a superfície está em cima e a força normal ela vem da superfície para o corpo. Então os dois agora vão apontar para o mesmo lado, os dois apontam para o centro. Então o que eu tenho aqui é um terceiro caso. Aqui a força centrípeta também é quem aponta a favor, menos quem aponta contra ela. Sendo que aqui tanto o peso quanto a normal estão a favor do centro. Então vai ficar uma mais a outra, um pouquinho diferente dos casos anteriores. E o último, que é o quarto caso, nós temos aqui a força peso para baixo e a superfície agora está aqui do lado esquerdo dela, logo gera uma força normal para a direita dela, que também por acaso vai apontar para o centro. Então novamente nós temos que a força centrípeta é quem está a seu favor menos quem está contra. Quem está a favor do centro é a força normal. Quem está contra, nesse caso, é ninguém, pois a força peso ela está na vertical e a direção centrípeta aqui pega a direção horizontal. Então, em cada ponto que a gente for observar, a gente estuda de uma maneira diferente, mas sempre seguindo essa mesma linha de raciocínio. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da aula aí. E o que eu puder ajudar, podem contar comigo. Grande abraço a todos.